A obesidade é um fator de risco para várias doenças. E isso não é diferente quando a gente fala do coronavírus. Ontem foram registrados 536 novos casos da doença aqui em Maringá. Hoje são mais 421. Para ajudar pessoas a terem mais qualidade de vida e principalmente sair da zona de risco da Covid e outras doenças, o Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde da Unicesumar tem um projeto que já mudou a vida de muita gente. Quem conta isso para a gente é o professor responsável pelo projeto de combate à obesidade, Braulio Branco. Tudo bem, Braulio? Tudo bem, e você? Enrosquei. Braulio, esse trabalho é um trabalho muito focado na qualidade de vida das pessoas, né? Sim, é um projeto para mudar o comportamento das pessoas frente às doenças crônicas, em especial a obesidade, que ela vai aumentar o risco de chance para as outras doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, dentro desse projeto, nós trabalhamos com orientações nutricionais, mudanças no perfil alimentar, portanto, e também a prática de atividade física. O interessante é que mesmo com a pandemia, tomando todos os cuidados, esse ano vocês conseguiram cumprir mais uma etapa, né? E ajudar muita gente que de repente estava aí na faixa de risco com a Covid a saírem desse risco, pelo menos, né? Sim, então, nosso projeto, nós seguimos todas as normativas preconizadas pelos decretos, então nós trabalhamos com atividades físicas, orientações dentro da sala de musculação com espaçamento bem grande entre as pessoas. Então nós conseguimos realizar a proposta do nosso laboratório para promover a saúde da população e minimizar esses impactos. É claro, esses impactos eles vão ser maiores ou menores dependendo do estilo de vida da pessoa. Ela não vai mudar isso do dia para a noite. Com certeza. Mas a atividade física ela pode diminuir esse risco, isso é certo. E a gente percebe, assim, nos resultados que muita gente já conseguiu uma grande melhora, né? Sim. Então, tivemos ali pessoas que diminuíram bastante o percentual de gordura, que aumentaram a massa muscular. Então, por vezes, a pessoa não vê diferença na balança. Por quê? Porque ela trocou. Né? Trocou gordura por massa muscular. Às vezes, a pessoa ela não mudou a composição corporal. Ela não perdeu gordura e nem ganhou massa muscular. Só que a pressão arterial dela diminuiu. E ela se autoaceitou. Então a gente tem esses casos também, dela não mudar o aspecto do próprio corpo, se a gente fala do físico, mas a gente tem mudanças comportamentais. Então ela tem se alimentado melhor, porque isso é um processo. Então é um processo longo. Se a gente imaginar que 1 quilo de gordura ele está associado aproximadamente, tá? Vou falar, entre 7.188 calorias a 7.700 quilocalorias, a gente precisa de um gasto energético bem grande para reduzir 1 quilo de gordura. Então é um processo muito trabalhoso e isso não vem do dia para a noite. Então demora demais. Né? Então por isso que tem que ser um processo contínuo, é um tratamento para a vida toda. Tá? Então é um ponto para ser ressaltado. Então são muitas calorias para a gente perder 1 quilo de gordura. E quando se trabalha também a parte cardiorrespiratória com atividade física, você acaba fortalecendo o pulmão, que é um dos pontos mais atacados quando se fala de Covid, né? Sim, perfeito. Então nós temos aqui um impacto bem grande. As evidências científicas já trazem que os casos severos da Covid-19 apresentam um impacto muito elevado nas pessoas sobreviventes por essa doença, pela Covid. Então elas precisam de uma reabilitação cardiorrespiratória. Então elas precisam realizar exercícios para fortalecer o coração, para que ela consiga realizar as atividades da vida diária. Porque às vezes a pessoa ela passa pela Covid e ela se sente muito cansada, ela não consegue desenvolver as atividades dela do dia a dia. Então ela precisa começar a fazer esses exercícios cardiorrespiratórios para poder melhorar a qualidade de vida. Porque a pessoa sobe um degrau de escada, ela já fica ofegante. Ela vai fazer as atividades da casa dela, ela se sente ofegante. Alguns relatos até de pessoas que não apresentavam obesidade, o que acontecia? Essas pessoas já se sentiam cansadas só de levantar da cama. Isso as pessoas que não foram internadas pela Covid, né? Então é um ponto importante, trabalhar
o músculo do coração. O coração é um músculo, tá? Então é o miocárdio. Então a gente precisa trabalhar ele para fortalecer ele, para diminuir esses impactos, ou se a pessoa teve esses impactos, para que ela recupere a funcionalidade. Numa situação como essa que a gente está vivendo, de pandemia, o pessoal fez certinho, participou, acompanhou. Como é que foi a resposta disso tudo? Então, nós tivemos uma grande adesão à prática de atividades físicas orientadas, então foi muito importante isso. As pessoas se conscientizaram mais da necessidade, da indispensabilidade da prática de exercícios físicos, do tratamento não medicamentoso, tá? Que é um tratamento. Isso também é um tratamento. Até agora, saiu uma resolução, né, do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, habilitando o profissional de educação física para trabalhar dentro dos hospitais. Então ele vai trabalhar com avaliações. Então ele vai entender qual que é o perfil desse indivíduo, o que ele precisa melhorar para poder direcionar as práticas de atividade física. Então essa é uma tendência que existe de trazer as pessoas para o tratamento não medicamentoso. Porque o que era antigamente feito? O indivíduo buscava o médico, ele já esperava o quê? Remédio. Então, essa é a questão que a gente vem trabalhar em paralelo, é claro. Sabemos que algumas pessoas precisam de medicação, mas outras precisam do quê? De orientação, de constância de atividade física, constância de uma alimentação saudável. Hoje em dia a gente vê que muita gente fala, tem até vontade de fazer alguma coisa, mas sempre acaba enrolando. Claro, porque ficar jogado no sofá é mais fácil do que, de repente, ir lá suar, fazer uma caminhada e tal. Nesse momento que a gente está, a gente pode dizer que as pessoas precisam, de alguma forma, se conscientizar e se esforçar um pouquinho, nem que seja uma caminhadinha 3 vezes por semana, alguma coisa precisa ser feita para tentar, inclusive, melhorar a qualidade para, de repente, se pegar uma Covid e não sofrer tanto. Claro que não é o fator primordial, mas ajudar. A atividade física ela vai ser indispensável, ainda mais se a gente analisar. Essa pessoa ela pode, às vezes, não apresentar uma comorbidade, mas ela pode desenvolver, durante esse período de pandemia, uma comorbidade por diminuir muito o nível de atividade física. Então, ela pode piorar o quadro clínico dela. Então, isso é certo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um idoso, hipotético, tá? O idoso, dentro do padrão de normalidade para o peso corporal, dentro do padrão de normalidade para a pressão arterial, passou a não se exercitar mais. Durante 6 meses, 8 meses. Esse idoso ele vai perder massa muscular. Esse idoso vai perder a capacidade cardiorrespiratória. Então, ele corre o risco de adoecer mais rápido. Então, a atividade física é essencial para todas as faixas etárias. Temos exemplo aqui de algumas avaliações que nós fizemos em grupos de adolescentes, e esses adolescentes que não praticaram atividades físicas no período da pandemia, eles engordaram muito. Em média, 8 quilos. Nossa, é bastante mesmo. A gente pode dizer que esse fechamento aí desse projeto, mesmo com a pandemia, teve um resultado muito significativo. Sim, porque nós conseguimos propagar a atividade física, a importância da atividade física. Essas pessoas incorporaram isso, levaram para dentro dos seus lares, passaram para os seus pares, para os seus familiares. Então isso vai propagando. Então a importância, é claro, sempre com muita segurança, com distanciamento social. Então isso é um ponto bem importante que a gente preconiza dentro do laboratório, mas não pode parar. Que bom poder trazer saúde ainda numa época como essa, né? Sim, perfeito. É o que a gente busca e 2021 nós vamos continuar. Tá aí, tá certo. Muito obrigada, Braulio. Parabéns pelo projeto.